Eu sou a Vicky, estou aqui hoje junto com a Andressa e hoje a gente trouxe aqui então a Júlia, que vai falar para vocês tudo sobre aluguel de carros, tá? Então é um especialista aí nisso. Aproveitem muito para tirar essas dúvidas, né? Sobre tudo relacionado aí a aluguel de carros. Lembrando, pessoal, que esse é um produto que a gente tem offline, tá? Então é direto com a central de atendimento que vocês fazem as cotações, fazem as vendas, tudo isso, tá? Então, só para deixar claro aí que é um produto que vocês conseguem vender, mas de forma offline. Vamos lá, Ju, é com você. Obrigada, Vitória. Obrigada, meninas. Tô com a Fernanda também, a Fernanda Reina, que é minha gerente, tá me acompanhando aqui no treinamento. Sou a Júlia, tá, pessoal? Sou do comercial aqui da Mobility. Vou dar esse treinamento para vocês, explicar um pouquinho sobre locação de carro. Sei que é um produto que gera muitas dúvidas, né? Tem muita gente que fica inseguro, mas vocês vão ver que com a apresentação vai ficar mais claro e depois, finalizando a apresentação, vocês podem perguntar, que a gente vai esclarecendo tudo para vocês, tá bom? Bom, nós somos da Mobility. A Mobility, ela foi criada no ano de 2000. Foi a primeira empresa brasileira especializada no segmento de locação de veículos no Brasil e no exterior. Então, a gente tem tarifas acordadas com nos principais países e com as principais locadoras, tá? Vocês vão encontrar tudo isso através da Owner. Vocês vão ver como é simples o formato que a gente trabalha, tá? Aqui a gente fala um pouquinho do nosso time. Que o nosso time é expert em locação de carro, a gente sempre está passando por capacitações, treinamentos para melhorias e até mesmo para estar acompanhando o ritmo da locação de carro, como que as coisas estão acontecendo, o que está acontecendo atualmente, né? Então, vocês vão ver que a gente sempre está para auxiliar o pessoal da Owner e o pessoal da Owner auxiliar vocês. Aqui nessa tela a gente tem os nossos parceiros. Então, a gente trabalha com as principais locadoras do Brasil e no mundo. Acho que muitos vocês já devem conhecer, né? A gente trabalha com, por exemplo, o grupo da Hertz, que é Hertz, Dólar e Thrift, tá? Elas fazem parte de um grupo. Tem a Avis e a Budget, tá? Temos também o grupo da Alamo, National e Enterprise. E temos algumas outras locadoras, né, que trabalham mais sozinhas. Então, Europcar, Sixt, a gente também trabalha com a CAD. E no nacional, a gente trabalha com as principais, Localiza, Movida, Unidas. E a gente também trabalha com a Foco e com a Movame, tá? Todas essas locadoras são os nossos principais parceiros aqui. Todos esses parceiros, todas essas locadoras, o pessoal da Owner vai encontrar de forma online no sistema deles, tá? E aqui embaixo a gente apresenta outros fornecedores. Esses 3 fornecedores, a First Class, Elite e MCAR, são fornecedores boutiques, tá? Então, é um perfil um pouquinho diferente, mais para frente eu vou falar um pouco deles. E aqui a Cruz América de Motorhome, que também vou falar um pouquinho mais para frente. Esses 4 fornecedores, eles trabalham offline, né? Então, para a Owner, eles vão trabalhar de uma outra forma, que demora um pouquinho mais para o retorno, porque a gente precisa verificar a disponibilidade junto aos fornecedores, tá bom? Descendo aqui, a gente começa a parte de locação convencional, que eu vou explicar um pouquinho o que é necessário para a locação convencional, as principais informações, tá, pessoal? Então, aqui a gente fala que a gente trabalha com comparação de tarifa com as principais locadoras do mundo. As locadoras convencionais, elas trabalham com grupos de carros, né, grupos de tarifas, então, compacto, SUV, conversível, as locadoras convencionais, elas não garantem modelo, tá? Então, elas não vão garantir, por exemplo, o cliente quer um Corolla nos Estados Unidos, ele não vai garantir esse modelo, ele vai garantir o grupo do carro. Então, dentro do grupo do intermediário, vai ter o Corolla, vai ter outros tipos de carro também, tá bom?
Aqui a gente fala do nosso sistema, que é muito rápido, ele é prático. Quando vocês receberem as nossas cotações, vocês vão ver que a gente deixa muito clara a informação de inclusões, questão de loja de retirada e devolução. Com relação às inclusões, a gente não usa siglas, a gente sempre escreve exatamente sobre a proteção, tá? A gente tenta deixar o mais claro possível para vocês, tá? E a gente não deixa nenhuma surpresa, né? A gente já passa todas as informações sobre taxas, seguros e extras de uma forma clara para vocês, tá? Aqui a gente entra um pouquinho sobre o que é necessário para alocação de carro, tá? O que é obrigatório. Então, quando o cliente ele faz uma reserva com a Mobility, né? Quando a owner faz a reserva com a Mobility, o que ele precisa apresentar no momento da retirada do carro? Ele precisa apresentar a habilitação, a CNH brasileira válida, né? E em alguns países é necessário apresentar a PID. A PID é uma tradução da nossa CNH brasileira. Então, quais são esses países, né? A gente até menciona aqui na apresentação. Itália, Grécia, Rússia, Emirados Árabes, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, e é altamente recomendado na Alemanha e países com alfabeto não romano. Aí eu sei que vão surgir algumas pessoas falando assim, mas meu cliente, ele já foi para a Itália e conseguiu retirar só com a CNH brasileira. Pessoal, a locadora, ela não tem a obrigatoriedade de pedir a PID no momento da retirada do carro. Ela pode liberar somente com a CNH brasileira. Só que se ele for parado por alguma autoridade, ele pode ter o carro apreendido, ele pode levar uma multa. Então, nos países que a gente menciona a obrigatoriedade da PID, é importante que ele tenha em mãos, tá? Tanto a CNH brasileira como a PID. A PID, ela pode ser feita no Detran, tá? De cada cidade, isso vocês podem verificar junto ao Detran. Eu não tenho informações de valores nem nada, é diretamente com eles, tá? Outro documento que é importante também para a retirada do carro é o cartão de crédito. Sem cartão de crédito, o cliente não consegue retirar o veículo. E o cartão de crédito precisa estar no nome do condutor do veículo, tá? É um item extremamente obrigatório, não tem aquele jeitinho brasileiro de liberar com o cartão de terceiros, tá? Isso não é possível, isso focando em locação internacional, não é possível com cartão de terceiros, tá? Somente com cartões do condutor. Nesse cartão de crédito, ele vai ser feito um bloqueio calção. Toda retirada de carro é feito um bloqueio calção, não é feita nenhuma cobrança na retirada do carro. Qualquer cobrança é feita na devolução do veículo, tá? Então, no momento que ele for retirar o carro, ele vai apresentar a habilitação, o cartão de crédito e o voucher, tá? O voucher, ele vai ter todas as informações de loja de retirada, loja de devolução. E o voucher, é importante eu citar para vocês. Agora acho que ficou mudo. Pronto. O voucher, gente, tem muitas locadoras que aceitam um e-voucher. Então, o cliente pode apresentar pelo celular ou até mesmo apresentando o documento, a locadora já vai encontrar a reserva do cliente. Só que é importante ressaltar que com a locadora Hertz, o cliente ele precisa apresentar o voucher impresso, tá, gente? Tem que ser impresso, porque senão pode ter certeza que vai ter algum probleminha de aplicação de voucher, tá? Então, com a locadora Hertz, é importante que o cliente apresente ele impresso, tá? Aqui a gente menciona sobre as tarifas, né? As tarifas acordadas pela Mobility, elas são exclusivas para latino-americanos, tá? Então, a gente não consegue atender um europeu, a gente não consegue atender um americano, tá? Isso para deixar bem claro para vocês. E aqui na pontinha eu também deixei a informação sobre contrato em português. Naquele momento de retirada de carro, a gente sabe que não é todo mundo que fala o idioma do país, né, que está retirando o carro. Então, hoje, a grande maioria das locadoras, elas já trabalham com contrato em português. Então, o cliente ele pode solicitar isso no balcão, que vai ser uma forma mais clara dele entender tudo que está naquele contrato, tá? Até falando sobre contrato, pessoal,
quando o cliente ele vai retirar o carro, ele recebe esse contrato para assinar. É extremamente importante que o cliente verifique se está tudo certinho ali no contrato, se está a informação do que foi contratado no voucher, né? Através da Owner, através da Mobility, se está certinho as informações, se não estão sendo cobrados nenhum outro seguro, nenhum outro item a mais do que ele solicitou no balcão, né? Então tem que estar tem que estar prestando atenção no que está sendo contratado, que está informando ali no contrato. Depois que ele assinou o contrato, gente, depois ele resolveu olhar o contrato e viu que tá sendo cobrado algo que não era para ser cobrado. Gente, depois que ele assinou, a gente não consegue reembolsar esse valor ou rever com a locadora, tá? Tem a assinatura dele, quer dizer que ele aceitou o que está no contrato. Então, aqui a gente vai para outra aqui, a parte de franquias. Não sei se todo mundo entende a questão de franquia. A gente trabalha com tarifas com franquia e tarifas sem franquia, tá? Vou fazer uma explicaçãozinha breve aqui para vocês, tá? A tarifa sem franquia quer dizer que o cliente, se ele tiver algum sinistro, ele não vai arcar com nenhum valor, vai ser a locadora que vai arcar com o valor da franquia, né? Já vai estar embutido no valor da tarifa, tá? A tarifa com franquia quer dizer que se o cliente tiver algum sinistro, ele arca com o valor da franquia. Então, por exemplo, ele locou um carro na Europa, um carro econômico, a franquia tem uma média de 900 euros. Ele teve um sinistro com o veículo e esse sinistro ficou 1.000 euros. Ele vai arcar com 900 euros, tá? Que é o valor da franquia. O restante vai ser por conta da locadora, tá? Então, o que a gente indica? A gente indica sempre que o cliente contrate a sem franquia, que é uma dor de cabeça a menos para o cliente, tá? Vocês vão ver que nos Estados Unidos, todas as tarifas super inclusive são sem franquia, tá? Brasil, todas as locadoras trabalham com tarifas com franquia, não existe tarifa sem franquia, então, para nacional, todas as locadoras do cliente arca com algum valor para o sinistro. E nas outras regiões, a gente trabalha com os dois tipos de tarifas, as tarifas com franquia e as tarifas sem franquia, tá? Seguros opcionais. Antigamente, acho que até hoje vocês ainda devem ver que algumas operadoras, alguns locais utilizam o termo all inclusive, né? All inclusive, tá tudo incluído, o cliente, tá tudo incluído nessa tarifa, o cliente ele não precisa contratar mais nada no balcão. Hoje em dia, não é mais assim, tá? Existem seguros que são oferecidos no balcão e que nós da Mobility recomendamos a contratação, tá? São 2 seguros, até por isso que a gente alterou a nomenclatura para super inclusive, a gente não usa mais o all inclusive, a gente usa o super inclusive, tá? Por causa desses seguros opcionais que a gente recomenda a contratação. Então, são 2 que a gente recomenda, um é assistência emergencial em estrada, 24 horas, que normalmente aparece como Roadside Assistance, tá? Essa assistência emergencial, ela vai cobrir o guincho, a chave e... Guincho, a chave... Esqueci mais um item. E a bateria do carro. Então, é guincho, chave e bateria do carro, tá? Que vai cobrir a assistência emergencial. E também a cobertura de vidros e pneus, tá? Então, esses 2 seguros, eles são oferecidos no balcão e o cliente contrata se ele quiser. É o item opcional, tá? Nós temos uma tarifa somente nos Estados Unidos de pré-pagamento com a locadora Avis, que inclui a assistência emergencial em estrada. Então, ela só inclui a assistência emergencial, tá? E a cobertura de vidros, ela é oferecida no balcão. Agora, para as outras locadoras e outras regiões, esses 2 seguros são sempre oferecidos no balcão. Assim como outros seguros, tá? Mas o que a gente recomenda são esses 2, tá? Itens adicionais.
Todo item adicional que o cliente inclui, então, cadeirinha de criança, GPS, corrente de neve, tem o Wi-Fi, agora o tablet que as locadoras oferecem, todos esses itens, vocês conseguem solicitar para a Owner inserir na reserva, porém eles são pagos diretamente para a locadora, a gente não consegue o pré-pagamento, porque fica a solicitação na reserva, tá? Então, esses itens são sempre pagos diretamente para a locadora, tá? Aqui a gente fala um pouquinho sobre restrições territoriais. Aqui tem são bastante detalhes, tá? Então, eu fiz um apanhado aqui. Brasil. Nenhuma locadora permite que o veículo trafegue fora do país, tá? Então, o cliente ele não pode sair do Brasil com o carro locado. Até uns 3 anos atrás, algumas locadoras ainda permitiam que ele saísse do Brasil, porém com autorização. Hoje em dia, não é mais permitido. Então, se o cliente sair com o carro locado do Brasil, e ocorrer algum problema, o cliente pode arcar com o valor do veículo, tá? Então, tomem muito cuidado, que ele arca com o valor do veículo e perde todos os seguros. Então, no Brasil, não é permitido sair do país, tá? Chile, Argentina e Uruguai. É permitido trafegar entre esses países, porém é necessária uma autorização prévia. Então, vocês podem fazer as reservas, tá? De carro com o pessoal da Owner. Se tiver essa questão de tráfego entre Chile, Argentina e Uruguai, a gente vai entrar em contato com a Owner vai solicitar para a Central da Mobility, a Central da Mobility vai entrar em contato com a locadora ela vai pedir algumas informações desse cliente, tipo endereço residencial, o hotel que ele vai se hospedar, quantos dias ele vai estar no país vizinho, tá? Aí a gente vai passar essas informações para a locadora e a locadora ela vai liberar essa autorização. A gente precisa de, no mínimo, 72 horas para solicitar esse tráfego, tá? Chile, Argentina e Uruguai. Estados Unidos e Canadá. É permitido o tráfego, tá? Mas eu queria colocar uma ressalva. A gente teve uma situação agora, pós-pandemia, que não foi permitido. O tráfego no Canadá, perdão, retirando no Canadá e trafegando nos Estados Unidos. Então, eu peço para que vocês verifiquem situação por situação quando for Estados Unidos e Canadá, Canadá e Estados Unidos. Porque acho que devido à pandemia, eles estão ainda alterando algumas regras, então a gente precisa checar caso a caso, tá? Então, essa é a minha ressalva. A gente tem alguns locais que dizem que é permitido e tem outros locais que não dizem. Então, é bom a gente checar caso a caso de Estados Unidos e Canadá. Estados Unidos e México, não é permitido o tráfego, tá? Nem retirando Estados Unidos indo para o México, nem retirando o México indo para os Estados Unidos. Não é permitido. Europa. Europa é um pouquinho mais complicado, pessoal. Eu já falo para as agências de viagem que sempre que o cliente fizer uma cotação na Europa, que vocês já perguntem se ele tem a intenção de trafegar em outros países e quais países. Por quê? Porque na Europa existe muita regrinha, principalmente para entrar no leste europeu e para entrar na Itália. Carros de marcas alemãs não podem entrar no leste europeu e nem na Itália, devido ao alto índice de roubo. Então, a gente precisa checar caso a caso, a gente precisa checar se a categoria que o cliente deseja é permitido entrar no leste europeu, tá? Agora, não falando de leste europeu e Itália, o restante dos países é permitido, porém, as locadoras, elas podem cobrar uma taxa de cross-border, de estar trafegando em outro país. Essa taxa é mais ou menos um valor aproximado de 20 euros, tá? É uma taxa única, mas ela pode ser cobrada, tá? Então, no modo geral, existem muitas restrições, mas Europa e quando for Estados Unidos e Canadá, eu peço que vocês verifiquem com o pessoal da Owner. O pessoal da Owner vai checar com a gente certinho como que tá essas regrinhas junto às locadoras, tá? Pedágio.
Muita gente pergunta se a gente consegue já contratar aqui do Brasil. Não é possível, tá? É contratado no balcão. A mesma coisa para a locação nacional, é contratado no balcão e cada locadora trabalha com uma regra. Então, existem locadoras, por exemplo, que trabalham com uma regra de uma taxa mínima mais os pedágios. E existem locadoras que trabalham com uma taxa fixa, já incluindo pedágio. Então, depende muito de cada locadora, tá? De locação convencional, essas são as informações mais importantes, tá? Até é bom eu citar com relação à idade. Idade eu não coloquei aqui, mas eu vou já citar para vocês, tá? Locação internacional, o cliente ele precisa ter pelo menos 25 anos, tá? Entre 21 e 24 anos, ele consegue locar, porém existe uma taxa de menor condutor, que ele paga diretamente para a locadora, tá? Brasil, locação nacional. O cliente ele consegue locar com 21 anos, porém tendo pelo menos um ano da CNH definitiva, tá? Então, isso é importante eu falar sobre idade. Eu acho que alguém já ia perguntar, porque é uma informação importante. Acabei não colocando aqui na apresentação, tá? Questão de locação territorial, eu já passei um overview para vocês. Agora eu vou entrar na parte dos outros produtos que a gente também trabalha na Mobility, tá? A locação convencional, como eu falei antes, ela é disponibilidade online. Então, o pessoal da Owner vai passar para vocês de forma rápida essas cotações, essas reservas. Agora, o outro departamento que a gente tem na Mobility, que é com relação a produtos especiais, a gente trabalha com 3 produtos, que é o carro de luxo, motorhome e transporte executivo, tá? Esses produtos, esses produtos a gente trabalha de modo offline, então a gente tem que aguardar o retorno do nosso fornecedor. Então, o primeiro produto é o carro de luxo. Carro de luxo, a gente trabalha com 3 fornecedores, a gente trabalha com 2 nos Estados Unidos e 1 na Europa. O carro de luxo é a garantia do modelo. Então, por exemplo, o cliente ele quer alocar uma Porsche. A gente vai verificar com o fornecedor quais são os modelos da Porsche disponível e a gente já vai encaminhar para vocês as informações detalhadas. Então, a cor, quilometragem, todas as informações de tecnologia e design do veículo, né? E a diferença do carro de luxo é que a retirada e a devolução pode ser feita em qualquer local e qualquer hora. Então, o cliente quer receber no aeroporto, vai ter uma pessoa que vai entregar esse veículo para o cliente no aeroporto, ou na residência, ou no hotel, seja onde for, o pessoal, esse fornecedor boutique fará a entrega para o cliente, tá? É um departamento exclusivo para atender as necessidades do cliente, então, às vezes precisa de um mimosinho, a gente pode conversar com o fornecedor para colocar no carro, tá? É um produto de perfil VIP, é um produto bem interessante, tá? A gente trabalha há anos com o pessoal, com esses fornecedores, então, é realmente uma alocação diferenciada, tá? Eu falei de Porsche, mas também existem veículos mais comuns, né? Então, existe uma Suburban de 7 lugares, que às vezes está difícil de confirmar com uma locadora convencional. Vocês podem tentar também com o departamento de carros de luxo, tá? Então, uma Suburban, às vezes até mesmo em alta temporada, eles conseguem carros mais simples, como um Corolla. Então, só que ele vai pagar um valor um pouco mais caro devido ao serviço, tá? Então, o carro de luxo a gente trabalha realmente com a garantia do modelo, tanto nos Estados Unidos como na Europa, tá? Outro produto que nós também trabalhamos é o motorhome. Motorhome, o nosso fornecedor é a Cruz América. A gente tem disponibilidade nos Estados Unidos, Europa e Canadá. No momento, a Europa está parado, tá? Europa a gente está sem fornecedor no momento. Porém, Estados Unidos e Canadá nós temos, é a Cruz América, tá? Motorhome é um produto super interessante, é muito difícil de concretizar a venda de motorhome, tá? Acho que o brasileiro às vezes se sente um pouquinho inseguro, mas é uma viagem super interessante. Em 2019, teve uma reportagem da Maia Gabeira,
acho que foi 2018 ou 2019, que a Maia Gabeira fez uma reportagem para o Globo Esporte, falando, mostrando uma viagem de motorhome nos Estados Unidos. Gente, foi super interessante, é uma viagem totalmente diferenciada, o cliente ele vai cuidar de tudo referente ao motorhome mesmo, então ele vai cuidar da parte da limpeza, ele vai cuidar da parte da água, do esgoto, tudo, tudo, tudo. O que eu indico quando... o que indico não, na realidade é até uma dica que a Cruz América passa, que é importante. Quando o cliente for retirar o motorhome, ele vai sempre retirar na loja da Cruz América, tá? Ele não vai receber o produto no hotel ou no aeroporto, ele tem que retirar. Por quê? Porque ele passa por um treinamento. Ele passa por um treinamento de mais ou menos 40 minutos para conhecer todo o funcionamento do motorhome, tá? Motorhome a gente tem desde 2 passageiros, né? De 1 a 2 passageiros até 6 passageiros, tá? Depende muito de quantas pessoas são, tá bom? E aqui a gente até fala de itens opcionais, né? Então, eles fazem pacotes, kit cozinha, kit roupa de cama, kit de camping, né? Então, eles alugam todos esses tipos de kit, tá? É muito... Depois a gente pode até passar mais informações sobre a Cruz América, tá? Para vocês. E outra coisa que eles também oferecem, se o cliente precisar de camping nos Estados Unidos, eles têm algumas informações, alguns sites bem interessantes, tá bom? Outro produto de produtos especiais, né, seria o transporte executivo. A gente trabalha com transporte executivo no Brasil e no exterior. Então, é tudo relacionado a carro com motorista, desde um carro sedã até ônibus, a gente trabalha, tá? A gente tem vários fornecedores no mundo todo, então a gente trabalha com transfer, serviço à disposição, a gente tem o City Tour, em determinados locais a gente trabalha com motorista bilíngue, carros blindados, tá? É um serviço privativo, vocês vão ver que é um serviço diferenciado total, né? Mas a gente consegue atender de todas as formas os nossos clientes, tá? E é isso, gente. Passei um overview da Mobility para vocês conhecerem um pouquinho. E o que vocês tiverem de dúvidas, eu estou aqui para esclarecer, para ajudar vocês. Obrigada, Júlia. Super esclarecedor, muito bacana. Acho que aluguel de carros é um tema que a gente tem dúvidas assim básicas, né? De documento, Sim. De o que é necessário. Então é muito importante a gente ter esse momento com vocês. Sim. Vi que já tem algumas perguntas aqui, vou colocar a primeira para a Júlia. Alguém perguntou para a gente se pode ser cartão virtual, nessa obrigatoriedade de apresentar o cartão do condutor. Na hora de retirar o carro, Andressa, não é permitido o cartão virtual, tem que ser o cartão físico, tá? Até bom que você falou isso de virtual. Até mesmo a CNH, para locação internacional, ela tem que ser a física, tá? Não pode ser a digital. Para locação nacional é permitida a CNH digital, tá? Porém, para locação internacional tem que ser a física. E o cartão de crédito, sempre o físico, tá? E do condutor, né? Isso não pode ser de terceiros. Não pode ser de terceiros. Tem que sempre ter o nome do condutor no cartão de crédito. Ok, obrigada, Júlia. Vi que tem mais perguntas? Tem aqui uma da Débora, sobre dúvidas sobre o horário de devolução para a cobrança de nova diária. As locadoras, elas trabalham com diária de 24 horas. Então, passou de 24 horas, vai ser cobrada uma diária a mais. Se por um acaso ele está com um voucher que ele retirou o veículo às 10 horas da manhã e o voucher está dizendo que a devolução dele vai ser às 10 horas da noite e ele devolver o carro depois, ele vai pagar essa diferença diretamente para a locadora. Tem locadoras que vão cobrar como hora extra e tem locadora que vai cobrar já como uma diária a mais, tá? Ótimo. Beleza. A Regina perguntou aqui também o que seria franquia. Acho que você falou, se puder só relembrar. Claro.
Questão de franquia, então, a gente tem acordo, as tarifas acordadas, existem tarifa com franquia e tarifa sem franquia. A tarifa sem franquia quer dizer que se houver algum sinistro, o cliente ele não vai arcar com nada, já é de responsabilidade da locadora da locadora. Agora, se for uma tarifa com franquia, ele vai arcar com o valor da franquia. Então, até dei um exemplo, né? Vou até repetir o exemplo. O cliente locou um carro na Europa, um econômico, que a franquia é de 900 euros. E aí ele foi, bateu o carro e o sinistro deu um valor de 1.000 euros. Ele vai arcar com 900 euros, tá? Que é o valor da franquia, tá? Então, o que a gente recomenda é sempre a tarifa sem franquia, tá? No Brasil, vocês vão ver que todas as tarifas acordadas são com franquia, tá? E nas outras regiões, Estados Unidos, quando é super inclusive, todas são sem franquia, e as outras regiões trabalham com as duas tarifas, né? Com e sem franquia, mas a gente recomenda sempre o sem franquia, tá? Ótimo. Eu vou juntar aqui duas perguntas numa só, que é sobre motorhome. Uma parceira perguntou se existe o aluguel de motorhome no Brasil e qual é a habilitação necessária para alugar o motorhome. Não, no Brasil a gente ainda não tem fornecedores. Sinceramente, gente, é um produto tão diferenciado que a gente sabe que existem fornecedores no Sul, mas por ser Brasil a gente tem um pouquinho de receio. Então, a gente prefere trabalhar com os nossos fornecedores já dos Estados Unidos e da Europa, Cruz América, e tem mais um na Europa, só que por enquanto a gente está sem vender, né? Mas só internacional mesmo. Questão de CNH. A gente tem o maior motorhome, se eu não me engano, são para 8 pessoas. E esse para 8 pessoas precisa da CNH, que é a categoria D, de caminhão. Agora, os menores, com a categoria B, ele consegue dirigir sem problema algum. Tá? Perfeito, Júlia. Tem uma pergunta sobre a idade mínima para alocação de veículos. Acho que você mencionou, 25 anos, é isso? Isso, 25 anos internacional, 21 Brasil, contanto que ele tenha pelo menos 1 ano de carteira definitiva, tá? Entendi. Então, acho que isso entra já na segunda pergunta. Ela perguntou, a carteira pode alugar com a permissão apenas? Acho que não, é a definitiva, né? Isso mesmo. Tem 2 pessoas aqui com a mão levantada. Kátia, quer falar? A Kátia está bem desde o comecinho. Não sei se já era dúvida ou se foi sem querer. Vamos passar para a Márcia, Vicky? Acho que já a Kátia pode. Márcia. Márcia levantou sem querer também. Beleza. Não tem dúvida, Márcia? Aproveita. A Ananda perguntou como é solicitada a cotação desses serviços. É via central de atendimento, não é isso, Vicky? Isso, pessoal, só lembrando, então, esse é um produto que a gente tem offline, tá? Então, para fazer cotação e para o seu cliente, né, comprar, é direto com a central de atendimento. Lembrando, né, que a gente não faz venda direta, então isso daí é de vocês, comissionamento de vocês também, tá? Tem outra pergunta aqui, se existe serviço de aluguel de vans com motorista. Sim, existe, tá? Os nossos fornecedores, eles têm desde um carro sedã, então, carro sedã, van, de 10 lugares, de 15 lugares ou maior, e também ônibus, tá? A gente também consegue ônibus. Ok, Denise, tá com a mão levantada, quer falar com a gente? Oi, boa tarde, tudo bem? Olá. Só uma dúvida. Eu venho no aluguel de carro para um cliente. Eu paguei com o meu cartão de crédito, porque o cliente transferiu o dinheiro para a minha conta. E o cliente em questão, ele é português. E o aluguel é aí para a Bahia. Quando ele for pegar o carro, o que é que ele precisa apresentar?
Porque quando ele alugou, não foi solicitado o documento dele, no caso, a carteira de motorista dele daqui, só foi solicitado o passaporte. Tá. Ele é europeu, né? Sim. Tá. Quando é alocação nacional, não tem problema, tá? O estrangeiro retirar o carro aqui no Brasil. Eu mencionei lá de latino-americano, mas é questão de locação internacional, tá? A locação nacional é permitido. Ele vai apresentar o passaporte e o voucher e passaporte e o voucher. O drive license também, e a né? carteira de motorista. Dele. Exatamente. Pronto. São os mesmos documentos, Denise. E o cartão de crédito, tá? Pois, mas é isso que eu acabei de dizer. Quem efetuou o pagamento foi eu. Ele transferiu o dinheiro para a minha conta e eu efetuei o pagamento com o meu cartão de crédito. Então, ele não tem como apresentar o meu cartão de crédito. Não, o pagamento para owner, o pagamento para owner, né? Que é para mobility, pode ser feito através de qualquer cartão de crédito, tá? O pagamento da reserva não tem que ser do condutor do carro. Só que quando ele for retirar o veículo, aí ele precisa apresentar um cartão dele. Um cartão dele, no caso, para dívidas futuras. Caso venha acontecer alguma coisa, não é isso? Pronto. É para bloqueio calção. Isso. Sim. Cortou um pouquinho, Denise, mas ele vai apresentar o cartão de crédito na retirada, aí tem que estar no nome dele e vai ser feito o bloqueio calção no cartão dele. Tá, até falando sobre o bloqueio calção, acho que é até bom eu citar rapidinho, meninas, que locação nacional, as locadoras, elas trabalham com uma referência de valores através de categoria de carro, né? Então, cada categoria de carro tem o seu valor para bloqueio calção para a locação nacional. Locação internacional não tem uma regra exata, tá? Então, a regra que a gente montou, que as locadoras até nos passam, é que o cliente precisa ter disponível no cartão de crédito o valor da reserva mais 20% ou o valor da franquia mais 20%, o que for de maior valor, considerem. Por que não tem uma referência exata? Porque na locação internacional vai muito do funcionário que está atendendo ali na hora. Se é um cliente recorrente, eles fazem um bloqueio menor. Se é um cliente que está deixando ele meio duvidoso, ele faz um bloqueio maior. Então, infelizmente, para a locação internacional não tem um valor fixo, tá? Isso eu acho que é até importante passar para vocês. Sim, e eu queria só compartilhar, Denise, muito dentro do que você falou, uma história que aconteceu com meu namorado há uns 2 anos. Ele é triatleta, participava de campeonatos de triatlo, e ele fez um aluguel de um carro internacional num campeonato mundial que ele tinha se classificado, e fez essa reserva anteriormente no cartão do pai dele, no cartão internacional. Então, o que ele achou? Vou levar o cartão do meu pai, vou levar o documento do meu pai e faço a retirada, porque foi nesse cartão que foi feita a reserva. Viajou apenas com esse cartão internacional, com nenhum cartão dele, e foi retirar o carro no dia do campeonato mundial. Chegou lá, a locadora não liberou, não teve choro nem vela, disse que não ia liberar para quem não era o dono do cartão. E ele explicou, mas a reserva foi feita nesse cartão, já está tudo certo com a calção. E o pessoal disse, olha, infelizmente a reserva para a gente aqui não é o que importa, o que eu preciso é de um cartão seu nesse momento para deixar para custos futuros. E ele perdeu o campeonato mundial por causa disso, não conseguiu alugar o carro, não foi competir. Então, assim, foi um super estresse que teria sido evitado se a gente soubesse já dessa informação antes, né? Então, é muito bacana que a gente entre em qualquer dúvida que seja, porque realmente é um tema que levanta muitas questões. Sim, sim. E tem que tomar cuidado mesmo, gente, porque assim, não tem jeitinho brasileiro em locação internacional, em locação no modo geral. Eles não liberam mesmo. O que eles podem vir a falar tenta com a sua agência a alteração do condutor. Então, e tem uma outra pessoa com ele que está com cartão de crédito, então a gente vai ter que fazer uma nova reserva com o nome dessa pessoa. Até falando de alteração, nenhuma locadora de carro, tá, aceita alteração de reserva. Qualquer alteração que seja feita, vai ter que ser feita uma nova reserva, tá?
Isso é muito importante passar para vocês. Vi que temos mais perguntas. Vi que você está desligado, tá no mudo. Opa, desculpa, eu estava aqui falando. Algumas pessoas perguntaram aqui se a gente vai incluir, né, essa informação lá no site dos parceiros e também de gerar aquelas imagens, né, de oferta para compartilhar nas redes sociais. Por enquanto, pessoal, como se trata de um produto offline, ainda não é possível, tá, gerar essas imagens. Mas vocês conseguem fazer as cotações a qualquer momento com a central, lembrando que o canal de atendimento ou é o número de WhatsApp ou lá no chat do site de viagens mesmo de vocês, tá? E aí, Ju, a gente fez na semana passada uma caixinha de perguntas no Instagram, né? Para alguns parceiros tirarem algumas dúvidas. Eu acho que não foi falado aqui, então eu vou falar. Acho que tem duas perguntinhas aqui que ficou ainda. A primeira, compensa deixar para a locadora completar o tanque ao devolver o carro? Então. Essa é bem específica, né? Gente, tanque de combustível através de locadora de carro é um absurdo o valor do preço da gasolina, do combustível, né? Então, evitem deixar por conta da locadora. Vou até citar, né, questões de tarifa, eu acho que não é todo mundo que entende. Quando a tarifa não inclui o tanque de combustível, ele vai receber o veículo, vai com meio tanque, ele pode devolver esse veículo com meio tanque, ele vai devolver igual ao que ele recebeu. Quando a tarifa inclui o tanque de gasolina, ele vai receber ele cheio e ele pode devolver vazio, tá? Ele não tem a obrigatoriedade de devolver igual ao que ele recebeu. Então, vocês vão ver que quando vocês cotarem, a gente tem tarifas tanto de sem tanque de gasolina como com tanque de gasolina. Às vezes o tanque encarece, mas às vezes existem promoções de locadoras com tanque de combustível. Mas eu não recomendo que o tanque de combustível seja abastecido pela locadora, tá? Beleza. A segunda aqui, tenho que pagar a mais para ter um segundo condutor? Quando a tarifa não incluir o segundo condutor, ele vai ter que contratar o segundo condutor no balcão, tá? Nos Estados Unidos, vocês vão ver que as tarifas super inclusive já incluem um motorista adicional. Então, o cliente só vai inserir as informações no contrato, né? Vai apresentar a CNH, tudo certinho, mas ele não vai pagar porque já está incluso na tarifa. Agora, em outras localidades, a gente trabalha com os dois tipos de tarifa, com e sem segundo motorista. Quando não tiver o segundo motorista, ele inclui no balcão e paga diretamente para a locadora. Ótimo. E a última que ficou aqui, né? O pagamento ele é feito de acordo com a moeda do país ou utiliza o dólar ou o euro como padrão? Tá. Na Mobility, vocês vão pagar sempre em reais, tá? Quer dizer, vocês vão pagar para a Honor vai pagar para a gente, vai ser sempre em reais. Agora, diretamente, quando tiver algum item for contratado no balcão, vai ser sempre a moeda local, tá? Lembrando aí que no site de vocês, né, se vocês fizerem essa cotação com a central de atendimento, dá para pagar em até 12 vezes sem juros, tá? Então, é um super diferencial aí para vocês. Isso. Vicky, acho que passamos por todas as perguntas. Acabei de explicar aqui para Francisco que a gente vai sim compartilhar esse material. Júlia depois vai disponibilizar para a gente. Sim. E acho que é isso. Acho que não tem mais nenhuma. Aqui, ó, o Ney perguntou: veículos elétricos têm um serviço nacional e internacional? Sim, as locadoras elas já estão trabalhando com elétricos, né, híbridos. Então, vocês vão conseguir cotar através da Honor, tanto para o nacional como para o Inter. Esses carros, eles são mais... são a frota reduzida, né, de carros elétricos. Então, vocês vão ver que muitas vezes a disponibilidade é um pouquinho mais difícil, tá? Mas tem sim, as locadoras já estão trabalhando.
Ótimo, Júlia. Queria muito agradecer suas explicações, a apresentação, disponibilidade do seu tempo aí para estar com os nossos parceiros. Queria agradecer também a presença dos nossos parceiros. Hoje lotado o treinamento, né, Vicky? Hoje foi. Bastante gente, todo mundo aí com dúvida de aluguel de carros. E é isso, gente. Nossa central aí está à disposição para fazer as cotações, para tirar todas as dúvidas de vocês. Podem chamar lá, passar a data certinho, qual é o cenário, e a gente está à disposição para ajudá-los. Vamos vender. Andressa, queria agradecer também a Oner, a parceria, tá? Queria agradecer a todos. O que vocês, pessoal, tiverem de dúvidas, mandem para o pessoal da Oner, a gente vai auxiliando vocês. As meninas têm o meu contato das todo o pessoal. Então, o que vocês tiverem de dúvidas ainda, eu sei que ainda vão surgir, que é um produto que deixa... É um produto que deixa o pessoal um pouquinho inseguro, é um produto um pouquinho mais complicado, mas a gente está aqui para auxiliar vocês, tá, em tudo. Isso aí, muito obrigada, Júlia, Fernanda também, né, que está aqui com a gente, e obrigada a todos os owners que estão aqui, né, prestigiando também esse treinamento. A gente está aqui à disposição caso vocês precisem de alguma coisa, e bora vender, tá? Lembrando, cotação offline direto com a central. Obrigada, gente. Um beijo, boas vendas, boa semana. Obrigada. Obrigada, Júlia. Obrigada, Fernanda. Tchau.